consegue responder essa pergunta, irmão Itamar? Franciscão cria então, na essa questão aí, ela foi tratada na Convenção de 1927 e tinha... No ensinamento, parecia que eles criam dessa forma, que literalmente o pão era o corpo e que literalmente o vinho era o sangue. Eles criam. Porém, quando o François apresenta na Convenção de 1931 no Brasil, ele traz os artigos de fé e expõe para os irmãos do Brasil, os irmãos daquela época entendiam que não, que o sangue e o pão era apenas o simbolismo, então, que deveriam consertar essa parte no artigo de fé. Então, a primeira alteração dos artigos de fé, ele acontece em 1931. Eles arrumam para não fazer essa mistificação, mas, infelizmente, parece que a obra no Brasil, ela caminhou pelo misticismo e eles creem literalmente que o pão é o corpo e que o vinho literalmente é o sangue. E quando não, porque se a Bíblia proíbe de comer o sangue, como é que vai virar sangue? Não está indo contra o próprio Evangelho? Né? E você vê alguns irmãos defender que não, mas se não, por que eles enterram? Para que enterrar, se eles não querem? Mas isso aí é uma heresia enterrar, porque Cristo, ele está vivo. Como é que eles vão fazer o funeral do Senhor Jesus? Como é que eles vão enterrar Cristo? Cristo está vivo. Como é que eles... Ali, você está participando do corpo e do sangue, tá? Para você ter vida, né? Que diz o Evangelho que aquele que não come do meu corpo e não bebe do sangue não tem vida e não tem parte com ele. Então, é para a vida. Ele está vivo. E nós temos que lembrar da sua morte, mas lembrar que ele ressuscitou. Lembrar do sacrifício, não é lembrar da morte, mas do sacrifício. O porquê foi aquele sacrifício. É isso que a Santa Ceia nos remete. A lembrar do sacrifício e o porquê. Não é simplesmente só lembrar da morte, mas lembrar o porquê. Foi para a redenção, foi para a salvação. Agora, como é que eu pego o Cristo vivo e vou enterrar o Cristo? Então, é uma doutrina, vocês vão me perdoar, meus irmãos, é coisa diabólica, coisa maligna. Todo ano eles estão adorando um Deus morto, estão lá sepultando um Jesus morto. O meu Jesus, graças a Deus, ele vive e reina, com poder e glória. Agora, infelizmente, ele segue um Jesus morto, que todo ano eles vão lá e eles enterram o Jesus deles. Uma doutrina diabólica, enterrar. Porque aonde está nas escrituras sagradas que tem que se enterrar o pão e o vinho? Não se tem base na escritura. Isso aí é uma herança católica. Para quem não sabe, a Igreja Católica, ela tem lá um espacinho lá, é muito peculiar, né? Mãe e filha se parecem bastante. Então, é isso, né? Então, tem que copiar a mãe. Então, a Igreja Católica, ela ensina a enterrar os elementos. Mas a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia não nos ensina. É um erro gravíssimo. Todo ano, eles estão ali celebrando um funeral, a Santa Ceia deles é um funeral, eles estão ali tristes. Não, nós celebramos a Santa Ceia com alegria. Porque lembrando que ele morreu, mas que foi para a salvação, foi para a redenção, foi para a vida eterna. É celebrar com alegria. É motivo de dar glória, de ser alegre pela redenção, pela festa da salvação. Nada mais é que a Santa Ceia, uma grande festa da salvação. Que você está ali lembrando do que Cristo fez por nós. E na nossa vida jamais nós vamos pagar esse sacrifício. Jamais. Por nossos méritos, mas nunca. Né? Por merecimento? Eu acho que eu consegui responder. Por merecer? Nunca, né, meu? Mas garanto que você nunca tinha se tocado desse funeral, né? Que eles fazem todo ano. Com certeza inclusive certeza. Nas suas igrejas aí, em suas comuns, em todas elas, existe lá um túmulo para Jesus Cristo. Em todas elas, eles fazem um túmulo, eles vão lá toda a Santa Ceia, eles desenterram aquela tampa lá e vão lá enterrar o pão e o vinho e depois põe a tampinha lá de volta no túmulo. Então, todas as CCB existe o seu túmulo e que ela enterra o Senhor Jesus todos os anos. Que lamentável. O que faz com os restos, no caso? É uma dúvida que agora nós temos, também tem essa dúvida. E o resto, o que faz? Nós precisamos ter o cuidado de fazer... Praticamente você conhece a Irmandade que congrega com você, então você sabe a Irmandade que vai congregar com você. Então você já prepara de uma maneira que não sobre. Você
você já prepara de uma maneira que não sobre. E se sobrar, você reparte entre todos ali para não, que não sobre. Não tem um porquê sobrar. Não tem um porquê enterrar. Então, é para comer, é para fazer ali o memorial. Não está mandando lá fazer Santa Ceia, lembrar de mim, depois vão lá e enterre o meu corpo, porque não é isso que a palavra nos fala. Não é isso que remete a Santa Ceia para nós. Então, é importante não deixar sobrar. Ah, agora você dá risada, você ficou de cara, né? Porque eu acho que você não tinha se tocado nesse misticismo de fazer lá o funeral todos os anos, né? O que eu dou risada, irmão Tamar, é assim, porque a gente está aprendendo cada vez mais, né? E eu não tenho vergonha de falar que eu não sabia. Eu não sabia e eu cria nisso como verdade. Agora, o problema é que quando você expõe a verdade para os irmãos, eles negam a verdade. Eles falam, não, isso não acontece. Isso não acontece. Igual eu vi um irmão defendendo aí nas redes sociais que a congregação não crê na consubstanciação. Então, por que enterra? Da transubstanciação. Né? Por que enterra, então, se não crê? Sim. Ele está enterrando o Senhor? Isso é uma curiosidade que eu não sabia. Né? Mas isso é prova do quê? É isso que eu falo para eles. Gente, você está pregando uma salvação por obras, está pregando um falso evangelho. Vou falar uma coisa aqui com vocês. Não sou crítico, não falo mal. Porém, eu faço uma análise em documentos, eu abordo os documentos. A história é contada por próprios documentos dela mesma, então eu não sou crítico, eu estou contando o que aconteceu. Isso aqui, para vocês, hoje que eu estou comentando com vocês, pode soar como crítica. Mas é bom, porque é o evangelho confrontando vocês. O evangelho de Jesus Cristo, na verdade, ele machuca, ele dói, porque as pessoas não querem se libertar. As pessoas querem ouvir palavrinhas boas e palavrinhas para erguer seu próprio ego. Mas quando o evangelho vem e confronta, dói, machuca. Mas é para machucar mesmo. É para vocês acordarem e sair dessa idolatria diabólica que vai levar vocês para o inferno. Toda vez que você dizer que a sua igreja é o caminho santo, que é a igreja santa, é coisa diabólica. É uma idolatria diabólica que está levando vocês para o inferno. Acorde enquanto é tempo, volte-se para o Evangelho de Jesus Cristo, leia as Escrituras Sagradas. O Cristo vivo, que vocês enterram todo ano, falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não é por igreja A, B, C, D, não existe igreja verdadeira. Você sabe qual é a igreja verdadeira? Eu, você, nós. Nós somos o verdadeiro templo do Espírito Santo. Então, a verdade tem que estar em nós. Não adianta nada eu ficar pulando de galho em galho e procurando uma igreja perfeita, porque não existe. Você tenha vergonha na cara e você seja a verdade. É você que tem que ser verdadeiro. Não é você estar lá dentro de um grupo e achar que aquele grupo está mais certo. Quem que tem que estar certo é você. Você tem que ter a verdade viva dentro de você. Então, a igreja verdadeira de Jesus Cristo, ela é formada por, dizia o saudoso José Petrelli, que existe a igreja invisível. Esta é a igreja verdadeira, formada por crentes de diversas denominações, porque para mim olhar na tua face, ou você olhar na minha face, é fácil a gente achar que é cristão ou não é. Mas o invisível, lá no coração, a sinceridade, a honestidade com Deus, só Deus conhece. De fato, é invisível. É um livro que ele conta essa história, é muito bonita, é muito profundo essa mensagem que ele fala sobre a igreja invisível. Vale muito a pena ler. Eu estou conseguindo aí a tradução para trazer sobre esse livro. É muito importante sobre a parte da igreja invisível. E, irmãos, vamos se acordar para o evangelho, vamos procurar, de fato, viver o evangelho, não ser crente e papagaio. Ah, vou lá escutar a palavra de Deus. Crie vergonha na cara e vá ler a Bíblia. Se você quer que Deus fale com você, vá ler a Bíblia. Deus fala contigo em casa mesmo, a cada instante, a cada momento. Não precisa ir lá você escutar um sermão do pastor, do ancião. Ninguém carrega a verdade absoluta, senão dentro de si próprio. Não é isso? O que me deixa triste, mais triste, irmão Itamar, é que a gente tenta mostrar a verdade e o evangelho de Cristo. E as pessoas não estão preocupadas com o evangelho de Cristo. Elas não estão preocupadas se o evangelho está sendo pregado de salvação pela fé em Cristo. Eles não estão preocupados com Santa Ceia. Eles estão preocupados com as promessas que cumprem na vida deles. Ah, mas pregou e cumpriu, mas aquele irmão pediu um sinal e cumpriu, mas isso e cumpriu. Isso que mais me entristece, porque a importância não é Cristo. É só o que cumpriu
na sua vida. Quer dizer, o homem ele tá se fartando, tá se servindo, né? Ele tá indo lá com a desculpa de servir a Deus, tá se servindo e não vê isso. Ele não vê que o culto de adoração é para Deus e acabou. Assim, não tem que ficar falando nada com você, não. Ainda que fale, mas não é isso o objetivo central, né? E aí você fala, mas não tem o evangelho de Cristo, meu irmão. Ah, mas cumpriu na minha vida, eu tenho bênçãos, milagres, mas não tem o evangelho, não vai ser salvo. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.